Peraí que eu já digo já para os irmãos onde está. Vocês não estão com pressa não, né? Ninguém vai trabalhar amanhã. Peraí que eu já digo já para os irmãos. Vamos ler aqui. Você vai pôr aí, né, Adotão, na tela aí, né? No segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Um grande esse... Deixa eu ver só o finalzinho, só. Vamos lá. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 13. As irmãs têm que ir mais cedo, né? Vamos correr para as irmãs pegar o finalzinho, pelo menos a palavra. Os meninos me avisaram lá. Foi? Segundo Reis, capítulo 5, verso 13. Achou, cunhado? Está entre Apocalipse e Gênesis. É que eles manuseiam muito a Bíblia e fica com dificuldade de achar. É de tanto ler que a gente acaba não achando, né? Não, mas a Bíblia é o tamanho da minha irmã, desse tamanho a Bíblia dela. Assim. Vamos lá, 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Só até aqui, amados irmãos. Amém. Pode sentar, irmão. Todo esse trabalhão, cunhado, para ler 2 versículos, né? Ah, foi, ainda não achou. Agora achou. Agora, quando acabar o culto, eu já aviso de terça-feira para você, você vai ficar tinindo, já vem com ela na ponta da língua. Essa história, irmãos, claro, uma história verdadeira, conta da Naamã, que era um capitão de guarda, um general de um exército, um homem muito bem conceituado nesse tempo antigo, e existia uma doença muito comum, que hoje a gente ouve falar muito menos, mas naquele tempo ela era muito recorrente, chamada lepra. Até pela condição de higiene das pessoas. A pessoa tomava 2 banhos num ano. Entendeu? Então, tinha essas doenças de pele e, fatalmente, essa lepra, que eu já conheci, já estive num leprosário, não é bonito de se ver. Uma doença muito feia, que a pessoa perde membros do corpo inteiro, orelha, sempre essas partes mais molinhas, a pessoa perde. Ponta de dedo, né? Tá aí o médico aí. E esse homem era muito valoroso, mas era leproso. Então, esse tipo de gente era excluído da sociedade. Ninguém queria ficar perto. E nem podia mesmo. Então, mas ele era um general. Então, era um dilema muito grande. Era um leproso, mas era um general. Como um rei leproso. Imagina que situação. E ele ouviu falar do profeta Eliseu. E foi até lá. Porque sabia que ele curava, tinha feito aumentar o azeite da viúva, caiu o ferro de um machado, afundou no rio, ele jogou um pedaço de pau, o ferro do machado flutuou. Nossa, irmãos, coisa que só Deus podia fazer mesmo. Então ele ficou famoso. E esse homem foi até lá. Ele foi atrás de um favor, que ele sabia que estava na mão de uma certa pessoa, ou seja, não estava nele, ele precisava de favor, mas ele foi com seu pensamento sugestionado. Eu quero favor, mas tem que ser do meu jeito. E com Deus não funciona. Não funciona assim. Com Deus não é assim. Com Deus a gente pede e espera Deus trabalhar do jeito dele. E por mais que nos contrarie, posso garantir para os irmãos, o jeito de Deus é sempre o melhor jeito. Pode ter certeza. Não pode não ser do jeito que a gente quer. Mas quando você olhar, tenha certeza no teu coração, Senhor, não é como eu quero, mas é como o Senhor quis, e a tua vontade é santa, perfeita, boa e agradável, diz a palavra de Deus. Quando ele foi até lá, e é óbvio
A confusão já começou quando ele saiu da terra dele. O rei dele escreveu para o rei do profeta Eliseu, dizendo: eis que chegando a ti, o portador dessa carta, peço-te, está escrito aqui, os irmãos leiam com calma, verão, que limpe-o, que livre-o dessa lepra. Então os irmãos veem que o cão, quando não vem, ele manda secretário, o secretário. O rei que recebeu a carta falou: ele está tirando, ele está levando uma comigo. Está escrito aqui, rasgou as vestes, ele falou: esse homem está procurando confusão comigo. Como é que ele manda esse homem desmanchando de lepra aqui, dizendo para eu curar? Eu sou algum Deus para curar esse homem? E ficou bravo, irmão, mas ficou bravo de um tanto. Aí a palavra diz que o profeta Eliseu soube disso e mandou recado para o rei dele: o que você está aí dando ciricutico aí, dando chilique? Manda esse homem vir aqui e ele saberá que há profeta em Israel. Nem sempre a solução está nos maiores, irmão. Nem sempre a solução está de onde a gente espera. O rei era para ser um homem equilibrado, um homem justo, um homem cheio de sabedoria. E Eliseu, quem era Eliseu? Era um coitado, mas era um homem de Deus. Irmão, desde que seja a mão de Deus trabalhando a teu favor, dá glória a Deus por tudo que Deus faz na tua vida. Ah, mas puxa vida, esse outro emprego era tão melhor, aí Deus vai me preparar. Você preferia ficar desempregado? Puxa vida, esse carro aí quebra. Você prefere andar de pé? Puxa vida, eu tenho que ir para a igreja andando. Você prefere estar numa cadeira de roda? O sábio não reclama por aquilo que não tem. Ele dá glória a Deus pelo que ele já conquistou, irmão. Então ele foi. E Eliseu era meio invocado. Não era bom de lidar. Quando bateu na porta, Eliseu mandou um funcionário dele, um chamado moço. Era um auxiliar. Geazi, vai lá e fala para ele ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, que ele vai ficar bom. E é pouca conversa. Ele embora. E Geazi veio e falou: olha, ele mandou você fazer isso, isso, isso. E o homem ficou cuspindo marimbondo. Mas como é que pode? Pensei que ele vinha aqui, ia passar a mão sobre as minhas enfermidades, ia orar, invocar esse Deus dele para me curar. Agora me manda lavar nesse riozinho Mequetrefe. Ele fala aqui: Abana e Farpar são rios de Damasco muito melhor que essa porcaria desse Jordão. Para banhar por banhar, eu banhava nos meus rios lá, que era muito melhor. E foi embora pisando duro. Ah, isso lá é jeito de fazer, irmão. Que Deus coloque em nós hoje a visão do Espírito Santo, irmão. Assim como o diabo não vem com um rabinho e 2 chifrinhos, você não sabe também o caminho que Deus tem na sua vida. Às vezes você parece que é uma portinha assim, ó, quando você atravessa é um portão bem grande na sua vida. Mas coração duro, queixo duro, perde a bênção de Deus, depois fica aí coçando ferida. Aí, irmão, o que eu disse para vocês? Nem sempre as melhores notícias vêm de quem a gente espera. Está andando ali com eles, vem um do soldado. Soldado raso, soldado que para falar com ele tinha que falar com uns 30 antes. Foi até ele, humilhado até o pó, e falou: meu pai, chamando ele de pai. Meu pai, o que é, menino? Ele já estava bravo, quando a gente está irritado, tudo irrita mais ainda. Olha, nós já viemos aqui. Se ele tivesse te pedido uma coisa muito, muito difícil para você fazer, para ficar curado, você não faria? Qualquer coisa difícil que ele tivesse pedido, faria. Então, rapaz, ele pediu 7 mergulhinhos, na pior das hipóteses, você toma um banho e fica limpinho. Vai lá, você já está aqui. O que te custa dar uma chance para a vida te dar uma oportunidade que a vida está te dando de melhorar? Tem que ser do seu jeito. Tem que ser do jeito que você idealizou. E quem te diz que o jeito que você idealizou é o melhor? Irmão, ninguém começa uma casa pelo telhado. Ninguém começa a colher melancia, já da melancia, começa na semente. Começa no capinar a terra. Hoje Deus vai te dar uma visão ampliada, para você não pensar no hoje, mas você pensar 30 anos, 20 anos, 10 anos, uma semana na frente que seja, e dizer: não tem problema, eu planto hoje, daqui uns dias Deus vai dar colheita na minha mão. Mas se você começar de trás para frente, não vai dar certo. Imagina você pôr o telhado da casa no chão e começar a cavucar o alicerce. Vai quebrar o telhado. E depois vai faltar o telhado para você fazer. Hoje Deus vai te dar a inteligência do céu, para você construir a tua história um pedacinho de cada vez. E ela vai ficar boa, e você vai ficar feliz com o que você fez, e o nome de Deus vai ser glorificado.
Deus criou a terra em 7 dias, irmão. Era só ele estalar o dedo e a terra era criada. Ele foi fazendo e foi avaliando. Fez Deus o sol e a lua, olhou bem e viu Deus que era bom. Ele avaliou e gostou para ver se era bom. Assim é na sua vida. Dá um passo, olha o que ficou para trás, olha o que tem para frente, projeta o próximo. Não precise de pressa, você só não pode parar. Deus é contigo. A palavra diz que ele muito contrariado, está escrito aqui, vocês leem em casa, capítulo 5, que ele muito contrariado foi no rio, mergulhou 1, mergulhou 2, mergulhou 5, mergulhou 6, quando ele mergulhou a 7ª, ele subiu, a lepra ficou e ele foi liberto. Está escrito aqui. Mas por quê? Deus é birrento, irmã? As nossas irmãs de Guarulhos. Deus gosta de confete, vai ser do meu jeito. Não é importante ser do jeito de quem quer que seja. É a lição que tem por trás daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A dependência de Deus é para adoração. Mas Deus fez tudo para que nós fôssemos autossuficientes aqui na terra. Comida, luz, dia, noite, água, tudo. Tudo. Vocês viram aí quantas histórias bonitas de mãezinha grávida que teve Covid e quando o bebezinho nasceu, já nasceu com anticorpo da doença. Porque nosso Deus é perfeito. Nosso Deus é maravilhoso. Aí quando a gente mete a colher de pau no meio da história, acontece o que aconteceu com Adão e com Eva, acontece o que aconteceu com Davi, acontece o que aconteceu com esse homem. E aí, irmão, como besteira pouca é besteira, literalmente, ele voltou para agradecer. Trouxe ouro, trouxe prata, que ele ficou são, imagina a alegria dele. Trouxe tanta coisa, especiaria, óleos aromáticos, que era muito caro, mirra era muito caro, e tantos outros, e foi entregar. Olha, esse ouro, esse tanto de trem para vocês, tal. Aí Geazi tornou ele a falar com Eliseu, não saiu para receber ele nem com doente, nem com estava bom. Vejam só. Olha, ele quer dar esse presente para vocês, não sei o quê. Eliseu falou, não quero nada, eu não fiz nada. Quem fez foi Deus, eu não quero nada. Pode dizer para ele, muito obrigado, ele vai embora. E Geazi doeu o coração dele. Ai, mas é tanta coisa. Dá vontade de ficar com isso aí. Normal. Eles não tinham a melhor vida do mundo, eles eram pobres. Aí falou, ele mandou agradecer, mas não quer não. E ficou na porta, olhando aquele tesouro ir embora, assim, a vontade de pegar alguma coisa. Sabe quando você acha uma coisa que não é sua, a gente fica naquela vontade de pegar? Né? E às vezes a gente pega. E ele foi indo embora, a Geazi não aguentou a gostosura, foi atrás dele, Mansuli. Vocês acreditam? Foi atrás dele, correu, alcançou a carruagem, e falou aqui, ele mudou de ideia. E Eliseu, nem tico, nem teco. Não está sabendo de nada. Ele falou que aceita o seu presente, sim. Falou, se o Eliseu não quer, eu quero. Apanhou os presentes para ele, mas o Deus que vê todas as coisas, estava vendo Geazi lá. Quando ele voltou para casa, está ali com sabe aquela cara de cachorro que come chinelo? Está desconfiado. Aí Eliseu falou, vem cá. Por que você desfez aquilo que eu falei? E ele, imagina, sendo pego no flagra. Os irmãos conhecem a história. Não tem como escapar não. Deus falou comigo que você pôs a mão no que era seu. Agora, por causa do teu pecado, a lepra que estava nele vai ficar em você. E a palavra fala que ele foi tomado de lepra instantaneamente e morreu leproso. Irmão, pode ter certeza numa coisa, o que é teu, o diabo não põe a mão. Não se preocupe se o da direita prospera, se o da esquerda prospera, se o do fundo prospera, se o teu colega de mesa da frente prospera, se o outro faz a metade do que você faz e ganha o dobro do que você ganha, o que aquele que não tem Deus não faz com 1 milhão, você vai fazer com R$1 e o nome de Deus vai ser glorificado. Porque o que você tem é com paz, o que você tem é com justiça, o que você tem é com fruto do teu trabalho. Tem a bênção de Deus sobre a tua vida, sim. Não desanima da tua luta. Não desanima da tua guerra, não desanima dos teus sonhos. Você está conquistando uma coisa por vez, um dia de cada vez. É difícil. Se fosse fácil, não tinha graça. E tudo que vem fácil, vai fácil, mas o que vem com suor, fica com suor e vai até o fim, porque foi Deus que te deu. E aquilo que Deus dá, ninguém pega, irmãos. Mas tem que ser do jeito que Deus quer.
Não adianta a gente vir a Deus e falar, Senhor, eu tenho uma lista de coisas aqui, mas eu já vou te dar a fórmula. Eu quero que esse filho aqui, ó, o senhor faça assim, assim, assado. Essa porta de emprego eu queria nessa empresa, desse jeito aqui. Se a minha mesa pudesse ser no canto, assim, onde pega o sol, para mim é melhor. Não vai, você vai se frustrar. Deus vai dar risada de você. Não, mas como você é tonto, você está achando que eu sou seu empregado? Eu não tenho mais nada para fazer. Só fica ver as suas listas de desejos. Deixa eu ver qual que é o desejo que ele tem hoje, porque eu não tenho mais nada para fazer. Só para ficar mimando ele. Irmão, cresça. Servir a Deus é uma vocação, não é uma prateleira que você vai e pega o que você quer, vira as costas e sai andando. Tem um ditado, eu não lembro que livro que é, que fala, ao saciar a sede, imediatamente o indivíduo vira as costas para a fonte que o saciou. É normal, você vai na torneira, bebe água, vira as costas e sai andando. Quando você vai lembrar da torneira de novo? Quando você tiver sede. Só que com Deus não funciona assim. E não quer dizer que é porque você não veio na igreja, não quer dizer que é porque você não deu coleta, não quer dizer que é porque você não veio tocar, você esqueceu de Deus. Deus está onde você está, a todo momento, toda hora, mas você tem que lembrar que a tua vida do começo ao fim é dirigida por Deus. E Deus te quer tão bem que hoje Ele te visita aqui na sua casa e vai chegar um dia que você vai visitar Ele lá na casa dele. Vocês estão entendendo a palavra, irmão? É por isso que a crentaiada cai em depressão, por isso que a crentaiada se frustra, por isso que a crentaiada larga. Como é que pode uma pessoa que conheceu a Deus falar, eu virei ateu ou à toa? Não é possível. Deus não existe. Isso aí foi tudo conversa da minha cabeça. Como é que pode alguém que viveu Deus em si acontecer isso? Porventura, Deus falhou? A igreja falhou, o pastor falhou, o Bolsonaro falhou, a Dilma falhou, o Lula falhou, menos eu. Eu sou vítima. Enquanto você não se conscientizar que a vida, que o universo, que a força de Deus é só um espelho que reflete aquilo que você joga, e para você mudar os resultados, você tem que mudar as ações primeiro. Então, quando você quiser uma pera, plante semente de pera. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. E não adianta reclamar quando você apanhar nele, ele te espinhar. Foi o que você plantou. Então hoje Deus te diz, está aí, um monte de semente. Escolhe a que você vai plantar, ara a terra, capina, tira as pragas, cuida, e daqui a algum tempo você vai colher. Mas o fruto que você colher do teu trabalho, seja ele qual for, vai ter um gosto muito maravilhoso. E foi o que aconteceu com esse homem. A maior libertação que ele recebeu não foi a lepra, foi ele entender a frase mais importante da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente entender que foi feita a vontade de Deus, a gente não vai se frustrar, não vai se chatear, não vai querer largar das coisas de Deus, não vai ficar bravo, avançando na sombra aí de raiva, vai dizer, Senhor, é a tua vontade. Feliz eu não estou, mas eu vou me resignar. Amanhã, outro dia, eu começo tudo de novo, uma hora vai dar certo. Sabe o que quer dizer isso? As 7 vezes que ele mergulhou. Senão ele dizia, vai lá, mergulha uma vez e fica, não, mergulha 7, é do meu jeito. Você precisa aprender que você precisa insistir. Elias, quando orou para mandar chuva, orou quantas vezes? 7. Quando deram as voltas em volta do muro de Jericó, quantas voltas foi? Entendeu? Muitas. Então é assim. A terra foi criada em quantos dias? 7. 7 igreja, 7 cor do arco-íris, 7 dias da semana, 7 Espírito de Deus, tudo é com insistência, tudo é com tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que dá tentativa e acerto. Quem dera que todo caçador, em cada tiro, derrubasse uma caça, ele ficava rico. Quem dera que todo cliente que você oferecesse, comprasse o seu produto, você ficava rico. Mas hoje você tem um não, mas o Senhor te promete, se você correr atrás, você vai construir com as suas mãos um sim, bem grandão na tua vida. E não vai ser mérito, vai ser a capacidade de Deus em você. E a sua capacidade de reconhecer, eu sou dependente de Deus. E nunca dizer, é tudo meu, primeiro eu. Você vai dizer, é tudo nosso, é da gente. Não tem problema. Ninguém tem tão pouco que não possa dividir. E nem o suficiente que não possa precisar em algum momento. Aleluia. Sabe o que Deus vai fazer? Mandar a pior das misérias embora da nossa vida. E é claro que vocês vão dar glória a Deus. Você já está pensando num bolsão assim, com nota de $100. Mas Deus vai te dar hoje uma riqueza que dinheiro no mundo nunca vai comprar. A riqueza da sua mente.
Está tudo idealizado aqui, ó. E o que você projetar aqui, ele vai se materializar na tua frente. Custe o que custar. Pode custar lágrima de sangue, pode custar choro, pode custar noite de sono, pode custar calo na sua mão, mas o que a sua mente determinou que vai acontecer, você vai construir, você vai dar muita glória a Deus. Quando o Diego estava lá em Monte Verde, que aquele irmão Banguela lá, eu só lembro que o irmão Banguela, não lembro a cor dos olhos, mas eu sei se que ele tinha um dente aqui, outro lá em Araçariguama, mais ou menos. Que ele apontou para o Diego e falou, você vai passar num monte de faculdade federal. Aí sabe o que ele fez? Voltou para São Paulo, comprou uma rede daqueles homens que andam vendendo, armou em 2 árvores e ficou dormindo 7 anos. Aí um dia ele está em casa, chegou o diploma de médico, não foi? Tá bom. Ele que não fosse, ó, se coçar, estudar, bater cabeça por aí para o mundo afora, aí veio o diploma. Mas, poxa, já que Deus falou que ia passar, por que não me deixou em casa dormindo até chegar o diploma? É assim que Deus trabalha? Se fosse assim, não precisava Deus me falar nada. Eu mesmo ia e fazia. Mas se Deus não falasse, ele não ia ter coragem de enfrentar tudo que ele enfrentou. Porque para mim, ele ligou algumas vezes, falando, ora por mim, que eu acho que eu vou pedalar. Aí, ó, lembrava da palavra, corria, não, mas Deus está comigo. Aí ia atrás. Mas eu faça por ti que te ajudarei e funciona. Irmão, receba a virtude de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E hoje tira toda a miséria da tua mente, tira toda a miséria do teu coração, tira todo esse pensamento pequeno, é do meu jeito, é do que eu quero, é onde eu vou, tira tudo isso. Não importa de onde vem o bem, o que chegar na tua mão é santo por causa do teu esforço. Será que a empresa que você trabalha é 100% sério? Será que eles não sonegam imposto? Será que a indústria onde você trabalha não tem trabalho escravo? Não sei, Senhor, não sei, eu não tenho como adivinhar, mas o meu trabalho é digno, o meu trabalho me purifica. Então Deus se diz, importa o que chegue em você, porque entre você e o mal tem um filtro que é a tua justiça. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Fui na fazenda, atendi um batismo no seu nome. E longe, para lá de Montes Claros. Ai, que raiva, esqueci o nome do lugar. Mas longe, fomos de avião, pingando de avião fretado para atender São João das Missões. Irmão, longe, lá perto da Bahia já, que o irmão ganha um salário mínimo, é quase cego, tem 5% de visão, e tem uma fazenda que você não enxerga o tamanho dela, com um salário mínimo. E ainda está construindo a igreja, estava construindo a igreja sozinho. Ele assentava os blocos, passando a mão assim, ó, com a cara esfregando o bloco, e conforme ele não sentia o dente do bloco, ele sabia que estava alinhado. Estava mais alinhado que as paredes do pai. E como é que pode, com um salário mínimo? Era muito mais fácil falar, esse irmão roubou. Roubar o quê, irmão? As galinhas mais secas que esse microfone aqui, ó. Fazia 9 meses que não chovia lá. O dia que eu estava lá, fazia 9 meses que não chovia. Até o irmão cooperador, estava me sentindo muito mal, estava com 40 graus de febre, com a garganta inflamada, mas tinha missão, tinha que ir. Falei para o irmão cooperador, prega a palavra no batismo, irmão, que eu não estou aguentando. Prego, irmão. E ele começou a pregar a palavra, eu encostei debaixo de um pé de pitanga, meio acordado, meio dormindo, tinha tomado amoxicilina. E ele pregando a palavra, ele se animou com aquela irmandade, estava lá, irmão, antes de acabar esse batismo, Deus vai mandar chuva. Eu falei, aí esse irmão está de sacanagem. Não tinha uma nuvem no céu. Voltei para a presidência do batismo, desci no tanque, quando estava acabando o culto, caiu chuva, irmão, que parece que ia acabar o mundo. Mandei para vocês o vídeo, está irmão Jean dentro do tanque, cheio de água caindo. Irmão, realiza o impossível na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você não é pior, você não é melhor que ninguém, Deus te ama igual todo mundo, e a mesma capacidade que Deus deu para o Bill Gates, deu para você. O que separa nós dele é uma montanhazinha assim de dinheiro, mas Deus vai te abençoar. Se o ímpio prospera, você vai prosperar também. É que nós só somos felizes batendo no bolso. E quando não tem dinheiro, não tem felicidade. E quando não tem o que a gente quer, não tem felicidade. Mas quando um filho cai no fundo de uma cama, nada mais tem valor a não ser a vida do teu filho. Quando você não tem uma cama para dormir, quando você não tem um teto para te abrigar, aí você dá valor. Porque o que está à sua volta não interessa, já está conquistado. Dá glória a Deus pelo que você já tem. O melhor está por vir na tua vida. Mas se você não é contente com o que você tem, você nunca vai ter nada. Você vai ser uma sanguessuga o resto da tua vida. Vai chupar até explodir, mas não vai estar contente. E ó, em Caraguá tem pernilão que ele sai carregando a gente. Ele chupa você até ele explodir.
Ele sai voando baixo e bate uma cadeira e estoura, né? A minha irmã, que é pequenininha, quantas vezes nós pegamos ela no ar assim, ó, com os pernão carregando? Não se sacia. Se ele passar um pouquinho, né, Rosa? Ele ia embora, fala, vou dar uma volta para fazer digestão, daqui a pouco eu volto, comer mais um pouquinho. Mas ele come até explodir e morre. É bíblico, em Provérbios fala da sanguessuga. O nome de uma é dá e da outra, dá. E se tivesse 30, era dá, porque ela nunca vai se saciar. É igual a cova, quantos defuntos você puser lá, ela vai comer. Que Deus te dê a condição. Não precisa ser rico para não virar metido, e nem ser miserável para não ter que mendigar o pão. Mas o que comer, o que vestir, e um sorriso no teu rosto nunca vai faltar. Se você der para mim uma caneta colorida, aquelas canetas de marca-texto, o que eu quero? Isso aí. Ontem o Diego me deu um perfume de aniversário, eu falei, tá louco, toda hora é Boticário, para todo mundo se dar Boticário. E ainda ele me brigou comigo, não é? Se você der uma caneta Montblanc para a Helena e uma canetinha daquela colorida, ela vai pegar a canetinha colorida e vai pintar a casa inteira. Fala, que juízo, né? A Montblanc custa R$3.000. Mas para ela o que vale é a serventia. E a colorida ela vai conseguir riscar a parede. E a colorida, é fluorescente, ela vai ficar feliz. É nisso que tem valor. Não é em quanto custa, é em o quanto te faz feliz. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Você pode vestir roupa do lojão do Braz e olha que nós veste não é pouco, mas nós for feliz. Mas se você não se conformar, você vai na Daslu, não faço ideia que eu nunca usei uma roupa dessa na minha vida, mas você nunca vai estar feliz, porque você não está feliz consigo mesmo. Hoje Deus manda essa palavra para dizer, seja feliz em nome do Senhor Jesus. E vai cuidar da tua vida, resolver os teus problemas. E se você está achando que você tem muito problema, eles só vão acabar um dia, quando seus pezinhos juntar os dois assim para cima. Aí eles vão acabar. Então, gente, vamos arrumar problema. E vamos ser felizes. Se morrer, descansa, irmã. Prefiro viver cansado. E vai lutando. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Hoje a maior libertação. Você vai voltar duro, a luz da reserva acesa, mas você vai voltar com o teu coração cheio de alegria na presença de Deus. E dizendo, Senhor, não está uma Brastemp, mas também não estou lavando roupa na mão, estou de Color Mark aqui ó, no tanquinho, glória a Deus, estou feliz. Quem recebe essa palavra? Dá para dar um glória a Deus aí? Glorifica a Deus, porque a minha primeira Brasília, eu colava um monte de tortuguita do Kinder Ovo, eu era feliz, né, Dani? Agora, de vez em quando, a gente anda escolhendo carro. Esse carro não tá... Hoje mesmo eu estava reclamando. Eu fiz um rolo de carro com a Dani, dei meu carro para ela, peguei outro. Falei, Dani, não tá bom não, seu carro é melhor que o meu. Irmão, eu ia 7 quilômetros de bicicleta para ir, 7 para voltar, para trabalhar, eu ia lá no hotel. Uma mão na bicicleta, outra mão no guarda-chuva, e o sapato com sacola e a calça enrolada de elástico para não grudar na corrente. E não morri. Agora está andando de carro novo, está achando que está ruim. Você está vendo, irmão? Como nós não estamos felizes com nada? Hoje Deus te põe um espírito de conformismo, que não tem nada a ver com comodismo. Mas dizer, Senhor, vou lutar para ter uma vida melhor, mas está bom do jeito que está? Não estou reclamando, não. A mãe do meu pai, quando queria amaldiçoar alguém, ela falava, mal não desejo, mas bom fim não há de ter. Aceite o que você tem na sua vida e seja feliz. Hoje Deus manda prometer para essa igreja. Eu vou fazer uma surpresa tão boa para você, que a palavra diz que quando Deus traz uma palavra boa, vai tinir ambas as orelhas. Você vai falar, nossa, é um susto, que nem uma pessoa que ganha um prêmio. Você vai ser premiado com o maior prêmio da terra, o de ter a paz de Deus no teu coração. Fulano cresceu, ciclano cresceu, não sei se é com justiça, não sei se é sem justiça, não sei se é roubando, não sei se é honestamente, Senhor, mas esse feijão com ovo é bom, porque foi Deus que preparou. E amanhã Deus pode preparar outra coisa. E se não preparar, nós comemos palma com sal e vai dando glória a Deus. Quem aqui está sem comer hoje? Passou fome. E eu estou igual o frango de granja, irmão. Só paro de comer quando apaga a luz. Estou comendo desde a hora que eu acordei. Irmão, dá glória a Deus. Você é rico. Você é milionário. Irmão, você não tem... Olha, você nasceu banguelo, sem roupa, sem nome, careca. Está certo que alguns estão voltando a ficar banguelo e careca. Você não tinha um telhado, você não tinha... Ou você tem nome, você tem RG, tem CPF, pode estar sujo, mas tem. Gente, aí você fala, eu não conquistei nada. Você não acha que é muita ingratidão? Eu nunca vou morrer, não vou esquecer o testemunho da irmã Rosa. Ficou criando os irmãos sozinho, foi fazer faculdade, fez faculdade, tem uma porção de casa. A irmã Rosa tem banho, turma.
E está aí feliz, os filhos bem-sucedidos. Conheci os filhos dela numa situação tão chata, que foi no funeral do pai, mas todos bem-sucedidos, relacionados com a política. Veio o homem lá do estado, aquele dia do funeral lá, do secretário de esporte do estado de São Paulo, assistiu o funeral que nós estávamos. E, irmão, vendia o almoço para comer janta, passava fome. Como é que Deus não ajuda? Né, mãe? A minha casa não tinha piso, não tinha vida. O Diego nasceu, a casa não tinha vida. Se meu tio não corresse por vida, os pernão carregavam ele. Né, mãe? Quando varria a casa, você tirava meio quilo de poeira do nariz, assim, ó. Tanto que quando pôs a ardósia, minha mãe fez 1 ano a gente ficar encerando a casa, que ela não aguentava ver a ardósia da casa. Né, Márcia? Hoje nós temos tudo. Seja feliz com o que Deus te deu. Meu sogro, o pai da Dani, foi morar de favor num galpão, numa fábrica de cimento, de bloco. Lá do irmão Arnaldo, lá. Hoje o homem tem casa que nem ele sabe, cada canto que ele vai, ele tem casa. Não caiu do céu, continua trabalhando até hoje. Então nós não somos abençoados? Só quem é abençoado dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então tá bom demais, gente. Se a gente lutar contra isso, não vai ter lugar para depressão na sua vida. Quando vier um pensamento triste porque você não ganhou alguma coisa, você fala, não tem nada não ganhei hoje, mas amanhã você vai ver só. Aí você corre atrás. E se não der certo, você corre atrás de novo. Se você parar, irmão, nós somos igual peixe. Se parar de nadar, morre. Continua nadando. Deus vai pôr em você coragem, ânimo. Quem recebe essa palavra, irmão? Coragem, ânimo, alegria. E a tua vida vai ser muito melhor. A minha vai ser melhor. E você pode ter certeza. É até verdade. Dinheiro não traz felicidade. Mas dá o teu para mim e vê se você vai ficar feliz. Para ver. Põe isso no teu coração. E seja feliz com o que você tem. Abençoa. Eu queria pedir para encerrar a palavra uma coisa para vocês muito séria. E é de verdade. Se você veio de carro, veio de trem, veio de bicicleta, de carroça, não sei. Abençoa tudo que você tem. Chegar na sua casa, abençoa a sua casa. Senhor, essa aqui é a melhor casa da rua, é a melhor casa do bairro, é a melhor casa de São Paulo. Né, Mara? A Mara que está de casa nova lá, toda chique a casa da Mara nova. Abençoa a sua casa, fala, Senhor, minha casa é a melhor do mundo. Né, irmã Sueli? Né, irmã Rosa? Irmã Rosa mudou para o apartamento dela, levantou aqui e agradecer a Deus que tinha espaço para pôr as plantinhas dela. Não foi, irmã Rosa? Estou tão feliz que Deus me preparou um apartamento que tem espaço para pôr minhas plantinhas. O que você acha que Deus vê nisso? Gratidão. Gratidão é uma chave micha que abre qualquer porta no mundo, irmão. Pega essa chave em nome do Senhor Jesus. Abra todas as portas da sua vida. E você pode ter certeza, as do inferno não prevalecerão contra você. Deus seja louvado.